No coração do inverno, enquanto o mundo celebra o Natal, existe um lugar onde o feriado é recebido com silêncio, não com risadas. Um lugar onde o brilho das luzes não dissipa a escuridão que espreita. Esse lugar é Frost Hollow. Ali, o Natal não é um momento de alegria, mas de medo. Imagine ouvir sinos tocando à distância na calada da noite, passos que parecem esmagar a neve fresca, mas que nunca chegam à sua porta. Agora imagine encontrar pela manhã um presente que você não pediu e perceber que alguém esteve ali enquanto você dormia. Essa é a realidade de Frost Hollow, uma vila esquecida por muitos, mas marcada para sempre por uma lenda, a lenda do Papai Noel macabro. Há quem diga que é apenas uma história para assustar crianças, mas quem cresceu em Frost Hollow sabe a verdade. Ele existe, e uma vez a cada geração, ele volta. Essa história começa há mais de 150 anos, com um inverno que transformou o Natal em algo que ninguém jamais esqueceria. A chegada do estranho. Era véspera de Natal, e Frost Hollow estava coberta de neve. Os moradores preparavam suas ceias, crianças penduravam meias nas lareiras e cânticos ecoavam pelas ruas. Mas naquela noite, algo perturbador aconteceu. Um estranho chegou à vila. Ele surgiu do nada, com um longo manto vermelho cobrindo seu corpo e um capuz escondendo seu rosto. Em suas costas, ele carregava um grande saco, tão pesado que parecia se arrastar na neve. O som que o saco fazia era estranho, como se algo dentro dele estivesse vivo. Ele bateu à porta da família Harper, conhecidos por sua hospitalidade. Apesar da hesitação, o patriarca da família o deixou entrar. Na sala aquecida pelo fogo, o estranho sentou-se em silêncio. Ele não disse quem era, de onde vinha ou para onde ia. Apenas ficou ali, observando. Seus olhos dizem que eram negros como carvão, sem reflexo, como se absorvessem toda a luz. O primeiro presente. Antes de sair, o homem estendeu a mão e tirou algo do saco. Um boneco de madeira, esculpido com perfeição. Ele entregou o presente ao pequeno Peter Harper, o filho mais novo da família. Peter ficou encantado com o presente, mas sua irmã mais velha jurava que viu o boneco se mover, como se tivesse respirado por um momento. Na manhã seguinte, algo terrível aconteceu. O berço onde Peter dormia estava vazio. No lugar do menino estava o boneco, mas ele havia mudado. Seu rosto parecia mais humano, seus olhos mais profundos. A família procurou Peter por toda parte, mas ele havia desaparecido sem deixar vestígios. E assim, a lenda começou. O pânico na vila. A notícia do desaparecimento se espalhou rapidamente. Outros moradores começaram a notar coisas estranhas. Pegadas na neve apareciam ao redor de suas casas, mas não levavam a lugar nenhum. Alguns encontraram presentes deixados à porta, bonecos com olhos vazios, relógios que marcavam horas erradas, brinquedos que pareciam sussurrar à noite. E então, as coisas ficaram piores. Uma por uma, pessoas começaram a desaparecer. Crianças, idosos, até mesmo animais de estimação. Em cada casa visitada pelo estranho, algo era levado, e algo era deixado no lugar. Um presente macabro, amaldiçoado, como um lembrete de que ele havia estado ali. A maldição de Frost Hollow. Os habitantes tentaram lutar. Eles queimaram os presentes, trancaram portas e janelas, até pararam de comemorar o Natal. Mas nada adiantava. Algumas famílias tentaram fugir, mas quem saía da vila sempre acabava voltando, como se algo os trouxesse de volta. Alguns mais velhos acreditavam que o estranho era um espírito vingativo, punindo aqueles que haviam perdido o verdadeiro espírito natalino. Outros acreditavam que ele era algo pior, algo não humano, atraído pela alegria das festas. Seja o que fosse, todos concordavam em uma coisa: ele voltaria. Décadas depois, a verdade escondida. Décadas se passaram e Frost Hollow começou a desaparecer do mapa. As pessoas abandonaram suas casas, mas nem todas conseguiram escapar. Entre os que ficaram estava um jovem chamado Thomas. Ele cresceu ouvindo os sussurros dos mais velhos, histórias da lenda do Papai Noel macabro. Thomas nunca acreditou, até encontrar algo que mudou tudo. Explorando o sótão de sua casa,
ele encontrou uma caixa cheia de objetos antigos. Entre eles, uma fotografia desbotada. Na imagem, uma grande árvore de Natal estava cercada por crianças. E lá, no fundo, estava o Papai Noel macabro. Mas algo estava errado. As crianças não sorriam. Seus olhos estavam vazios, como os olhos de bonecos, sem alma. A noite de Natal de Thomas. Naquela véspera de Natal, Thomas decidiu ficar acordado. Ele queria provar a si mesmo que a lenda era apenas isso, uma lenda. Mas, à meia-noite, ele ouviu os sinos. O som era distante no início, mas logo parecia mais próximo. Ele olhou pela janela e viu pegadas na neve. Pegadas grandes, profundas, levando até a casa da senhora Edith, sua vizinha idosa. Sem pensar duas vezes, Thomas correu até lá. Ele encontrou a porta aberta e a casa em completo silêncio. No centro da sala, havia uma cadeira de balanço. Ela se movia lentamente, como se alguém tivesse acabado de se levantar. No chão, um presente estava embrulhado, com um laço vermelho brilhante. Tremendo, Thomas abriu o pacote. Dentro, havia um espelho quebrado. Quando ele olhou, viu não apenas seu reflexo, mas algo atrás dele. Uma sombra, uma figura de manto vermelho. Thomas tentou fugir, mas a porta estava trancada. Ele se virou e viu a figura se aproximando. Seus olhos eram poços negros de escuridão, e o saco às suas costas parecia pulsar, como se algo dentro dele estivesse vivo. Thomas gritou, mas ninguém veio ajudá-lo. Dizem que ele foi a última pessoa a ver o Papai Noel macabro. Na manhã seguinte, a casa estava vazia. Nem Thomas, nem a senhora Edith foram encontrados. Apenas o presente permanecia, com o espelho agora intacto. E na superfície do vidro havia uma mensagem escrita com gelo. Ele voltará. Um aviso para todos nós. E assim, Frost Hollow foi finalmente abandonada. Mas há relatos de outras vilas, outros lugares onde coisas estranhas acontecem no Natal. Lugares onde sinos tocam à noite, pegadas aparecem na neve e presentes indesejados são deixados à porta. Então, neste Natal, quando estiver comemorando com sua família, fique atento. Se ouvir passos na neve ou encontrar algo que não pediu, talvez seja melhor não abrir. Talvez ele tenha escolhido você. Você acredita na lenda? Deixe sua opinião nos comentários. E lembre-se, no Natal, o verdadeiro presente pode ser o silêncio.